Bom, agora que está tudo andando do ponto de vista técnico, então, só para vocês saberem o caráter dessa reunião, e a gente pensou realmente como uma conversa, e principalmente associados, apoiadores, amigos, quem está próximo do FICA, que tem desejo de, quer se aproximar, quer conhecer melhor, quer aproveitar este projeto para conhecer melhor o FICA e este projeto, por favor, fiquem à vontade para isso, tá bom? Então, eu vou começar. Você pode abrir o PowerPoint, Anitta? Posso sim, vou compartilhar a tela. Legal. A Anitta vai compartilhar a tela e, enquanto isso, eu vou vendo quem está aqui na fila para entrar, eu vou fazendo as autorizações. Espero não me confundir aqui. Prontinho. Legal, gente, tá bom assim? Todos vendo? Eu estou vendo, então significa que todos estão vendo, né? Eu vou tentar fazer uma apresentação bem breve, porque nós temos duas apresentações. A primeira apresentação é uma apresentação minha, que é uma apresentação sobre onde a gente está, como a gente chegou até aqui. E depois, provavelmente a Anitta, né, que tem a internet melhor do que a Isa, a Anitta vai fazer uma apresentação sobre essa segunda etapa, onde a gente já andou, quais são as nossas hipóteses de trabalho, tá bom? Então, pode ser o próximo, Anitta. O que foi esse projeto? Esse projeto ele nasceu em 2019, quando o FICA já... não sei se alguém precisa de alguma explicação sobre o que é o FICA, eu vou fazer isso em 30 segundos. O FICA é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem o objetivo de adquirir propriedade ou receber propriedade em qualquer tipo de regime, para usar esta propriedade para finalidades sociais. Um tipo de agente social que no Brasil é muito inédito, principalmente se a gente pensa em políticas habitacionais, mas no mundo é bastante recorrente. Então, nós não estamos aqui inventando uma coisa que não tem nenhum paralelo. Então, em muitos países do mundo, na Holanda, 20% dos imóveis são imóveis em mãos de associações de moradia sem fins lucrativos, por exemplo. Em 2019, nós percebemos que o FICA, ele estava com a sua estrutura, digamos assim, normalizada. Nós tínhamos uma rede de apoiadores que estava crescendo, nós tínhamos uma conta no banco, mecanismos de transparência, de compartilhamento de informação. A gente percebeu que a gente estava sendo reconhecido como um agente das políticas de moradia, e começamos a ser procurados por algumas pessoas para falar, e se fizer sentido a moradia, vocês fazerem uma proposta para outros usos de aquisição, de construção de fundos de propriedade para outros usos, que não os usos de moradia. Quando a gente criou o FICA em 2015, propositalmente, a gente não se focou em moradia, nem em moradia urbana, a gente trabalhou com a ideia de propriedade de uma forma geral, e em 2019 a gente achou que nós estávamos maduros o suficiente para abrir uma nova frente. Nós construímos, junto com o Gabriel Volich, que deve estar chegando aqui, imagino, e o Pedro Jardim, que estavam querendo fazer uma coisa muito parecida com o FICA, só que com usos de propriedade mais diversificados, não apenas com moradia. Nós apresentamos para o Instituto Goethe, para o Instituto Ibirapitanga, uma proposta de uma oficina de trabalho chamada Acesso à Terra para a Agricultura Justa. De maio a outubro de 2019, a gente fez um trabalho de pesquisa para a gente se apresentar para agricultores que estavam trabalhando com experiências urbanas, periurbanas ou rurais relacionadas aos usos agroecológicos, permacultura, hortas comunitárias e testando mesmo nossas hipóteses de instrumentos. Depois, em 25 e 26 de outubro de 2019, a gente fez um encontro presencial, foi muito legal, foi muito bacana, em que a gente chamou de volta os nossos interlocutores, não foi um encontro aberto, foi um encontro fechado, em que a gente apresentou, olha, a partir das entrevistas, das nossas idealizações, a gente propôs esses tipos de instrumentos, já vamos falar um pouco sobre isso. E foi muito bacana, foi muito legal, os agricultores nos permitiram participar desse debate, a gente não tinha nenhuma segurança que ia funcionar. Depois de novembro de 2019 a janeiro de 2020, a gente trabalhou na sistematização do encontro,
E a gente tinha um plano de fazer um novo evento para lançar uma publicação final em fevereiro de 2020. E nós efetivamente fizemos a publicação. E aí nós fomos surpreendidos pela pandemia. E a gente falou, bom, essa pandemia vai durar 2 meses, depois a gente lança. Depois a gente falou, bom, a pandemia vai durar 4 meses, depois a gente lança. Estamos com uma publicação aí online não, em versão digital, que a gente ainda não lançou. Queria até ouvir de vocês algumas hipóteses que a gente pode fazer referentes a essa publicação. Pode passar a próxima, Anitta? Fizemos um conjunto de entrevistas, quase todos esses projetos estiveram também presentes na oficina, que aconteceu no Instituto Goethe, em outubro. Foi muito legal mesmo essa oficina, foi uma construção mesmo de uma rede de interlocução, solidariedade, tudo. André participou da primeira etapa e está na maior expectativa pela publicação. A gente está segurando a publicação, mas ela existe. Vamos conversar um pouco sobre um plano coletivo que a gente faz com essa publicação. Ela não existe físico, mas a gente tem até dinheiro para imprimir, só não sabemos se vai fazer sentido. Pode passar a próxima, Anitta? Então, a gente não teve um foco exclusivo em São Paulo, a gente mobilizou também experiências mais distantes. O importante eram experiências que a gente achasse que estava acontecendo um uso muito original, importante, estratégico da terra. Então, a gente foi até Porto Alegre, entrevistou e trouxe para a oficina o João Folkman, que fez, que participa, né, que construiu há 30 anos, está fazendo um cultivo de arroz biodinâmico lá no Rio Grande do Sul, incrível, exporta, tem questões relacionadas à terra também, mas a questão da proximidade fez diferença também, porque a gente não tinha muito dinheiro para deslocamento, então a gente ficou mais focado naquilo que era mais próximo da gente. Próxima. A gente considerou a oficina absolutamente bem sucedida. A gente superou as nossas expectativas. Em primeiro lugar, as propostas que a gente pensou em adaptar os instrumentos do FICA para usos agroecológicos, elas foram super validadas por quem precisava validar as propostas, que não eram pesquisadores, mas eram agricultores, quem está com as questões relacionadas à terra, a garantia de bons usos da terra, a longuíssimo prazo, eles falaram, legal, vamos por aí. Depois também, um dos resultados é a gente pensar num grupo de trabalho para pensar a ideia de tratar hortas comunitárias como patrimônio cultural, vamos falar um pouco sobre isso também agora, e já começamos doações para começar um fundo, que a gente chamou naquele momento de Fundo de Arrendamento Social, esse é o nome que está lá na publicação, Fundo de Arrendamento Social, vamos falar bastante sobre isso agora, mas a gente está querendo mudar para Fundo Agroecológico, acha que fica mais bonito o nome. Já teve gente que começou doando lá para esse fundo, então foi super interessante, e a gente, por conta dessa animação toda, resolveu propor mesmo uma segunda etapa da proposta, do projeto. Próxima, nós fizemos esta publicaçãozinha aqui, Acesso à Terra para Agricultura Justa, que sistematiza os resultados da nossa oficina, traz algumas experiências internacionais, traz nossos desenhos de instrumentos para garantir a permanência do acesso à terra, momentos de sucessão, por exemplo, em que um agricultor que tem um projeto incrível, maravilhoso, está cansado, resolve se aposentar, fica doente, morre, muda de ideia, muda de projeto. O que acontece com essa terra? Que tem um significado importante, que já foi trabalhada durante tantos anos, que foi, às vezes, até certificada. Ela entra no mercado, ela é fragmentada, é sobre isso que a gente estava trabalhando. A Anitta saiu. Pronto. Essa publicação tem textos de apresentação do FICA, de parceiros, relata como foi o processo de construção da oficina. A gente tem muito orgulho também do processo de construção da oficina, porque a gente fez muito esforço para ser um processo horizontal, que não viesse o pesquisador e só tirasse informação dos agricultores, que eles se sentissem parte, um tratamento realmente o mais horizontal possível dos agricultores. Pelos retornos que a gente teve dos agricultores,
a gente acha que a gente foi bem sucedido e a gente está compartilhando também as nossas metodologias, né? A gente trabalhou com 2 escritórios de advocacia, a Mariana Chiesa, que estava no Rubens Naves e agora ela está no Manesco, também o MAB, Advogados Associados, que ajudou a gente a construir minutas de instrumentos jurídicos para segurar o acesso à terra, então tem links para essas minutas, e principalmente é o que a gente propôs, arranjos de instrumentos para garantir a segurança da permanência de bons usos da terra no longo e no longuíssimo prazo, mais ou menos como a gente faz para o FICA versão urbana. Pode passar a próxima, Anitta. E a gente propôs 2 grupos de instrumentos. Para as terras públicas, a gente vai falar menos sobre isso hoje, mas eu queria muito ouvir vocês sobre um caminho que a gente possa assumir para isso, a ideia do reconhecimento do valor cultural de hortas comunitárias. Um instrumento que já tem sido usado pelo patrimônio cultural aqui no município de São Paulo, que é um instrumento alternativo ao tombamento, que ele reconhece que algum espaço tem um valor cultural e que pode servir para resolver algumas das dores, alguns dos dilemas de quem tem as hortas comunitárias em espaços públicos. E principalmente, o que a gente vai falar aqui, porque é onde a gente avançou mais, a proposta da construção de um fundo de arrendamento social / fundo agroecológico, que é um segundo fundo do FICA, né? Um fundo que busca agregar recursos para a gente comprar terra de preservação agroecológica, que podem juntar o combate a mudanças climáticas, a preservação de água e de nascentes, a produção de alimentos saudável, o combate aos loteamentos periféricos que acabam comprometendo o nosso meio ambiente. Tudo isso, a gente acha que esse fundo de arrendamento social pode levar a gente muito longe. Pode ser próximo? A gente apresentou para o Instituto Ibirapitanga e conversamos também com o Instituto Goethe. O Instituto Ibirapitanga topou apoiar uma segunda etapa do nosso projeto, até com mais recursos do que o primeiro projeto, que foi essencialmente uma oficina, que a gente conseguiu usar recursos para a oficina para pensar em uma pesquisa, uma publicação. Agora a gente está trabalhando realmente como um projeto mesmo, de pesquisa e de incidência em políticas públicas, de incidência na realidade fundiária. A gente vai fazer uma modelagem dos nossos instrumentos até fevereiro de 2021, e a gente tem recursos também para fazer um lançamento do nosso fundo agroecológico de fevereiro a setembro de 2021, trabalhar com isso. A gente montou uma equipe operacional, a gente... na primeira etapa, a gente fez uma coisa que a gente gostou muito de ter feito. A gente começou o projeto com uma chamada para parceiros, colaboradores do FICA que tivessem vontade de trabalhar com a gente na pesquisa e no levantamento de campo. Inclusive, a gente fez para quem queria, as pessoas podiam abrir mão, mas as pessoas podiam não abrir mão disso, tinha uma remuneração para cada um dos questionários de pesquisa que fossem feitos. Então, a gente remunerou os nossos parceiros, apoiadores, associados do FICA, para fazer essa pesquisa. E a gente gostaria de ter feito isso também na etapa 2, mas a gente não pode fazer isso agora no meio da pandemia, a gente não tinha como fazer uma chamada para fazer a pessoa ir lá para Parelheiros, fazer uma entrevista com agricultor, e se acontece alguma coisa, se ela está com a saúde comprometida. Então, o que a gente fez foi montar uma equipe de gente que já está em campo, em Parelheiros, que é o lugar de trabalho. Isso vai ser a apresentação que a Anitta vai fazer daqui a pouquinho. Próxima. Nosso instrumento essencial que a gente está trabalhando, né, é um que a gente chama do Fundo Agroecológico. A gente fez uma simulação na primeira etapa, que foi o seguinte: se a gente conseguir um aporte de R$ 3.675.300, e esse dinheiro não é arbitrário, essa quantia, é exatamente o valor que o Instituto Ibirapitanga, que foi um dos apoiadores da nossa primeira etapa, está sendo apoiador da segunda etapa, fez uma doação para o Fundo Baobá, que é um fundo para equidade racial. A gente nem está pedindo esse dinheiro, a gente simplesmente está dizendo que se a gente fizer uma coisa legal, bacana, aqui nesta sala, né, em nossos interlocutores, tem gente que teria recursos para fazer uma doação dessa monta. E aí a gente fez lá uma planilha econômica que com esse dinheiro daria para comprar 101 hectares, que seriam arrendados por um valor que a gente fez um levantamento, um valor de mercado, e dariam
uma receita anual de R$166 mil, e só com essa receita a gente conseguiria comprar quase 4 hectares por ano, que iriam aumentando o nosso fundo e aumentando a escala do nosso trabalho. Então, a gente tinha o objetivo de comprar terras para terras em que agricultores orgânicos, agroecológicos, biodinâmicos, permacultores e assim por diante estariam arrendando terras, ou seja, com problemas ou de estar pagando muito, ou de estar com insegurança em relação à terra, e eles virariam arrendatários nossos do FICA, em termos, em valores, num regime que seria bom para os dois. Evidentemente não temos nenhum interesse em sermos os exploradores dos arrendadores da nossa terra, inclusive nós fomos advertidos que a gente estava com preços, com valores de arrendamento muito próximos do mercado. E aí tem uma planilha, pode ser a próxima? Tinha uma planilha lá, né, área inicial, área adquirida, uma simulação com uma captação de R$4 mil por mês, que era naquele momento enquanto o FICA recebia de doações todos os meses. Então, a gente apresentou essa ideia. É um outro fundo, né, um fundo que trabalha com a ideia, não do aluguel, que é como o FICA trabalha nos urbanos, mas do arrendamento, que é a ideia do fundo agrícola. Nós nem sabemos se o FICA vai levar a cabo e comprar terras agrícolas, mas o FICA é uma instituição muito boa para a gente pensar, simular, construir os instrumentos. A gente está numa posição muito boa para a gente fazer isso. Pode ser a próxima, Anitta? O mais interessante para nós, isso nos estimulou muito, é que os nossos os participantes da oficina falaram: eu quero começar a ajudar. O Folk mandou 100 quilos de arroz, a gente vendeu os quilos de arroz, botou lá, teve gente que resolveu doar, teve várias pessoas que falaram: putz, eu quero ajudar. E isso, quando acabou a oficina, foi super complicado para a gente, para o FICA. A gente fez uma reunião na diretoria, mais de uma reunião da diretoria, falando assim: o que a gente vai fazer? E a diretoria do FICA falou: gente, não sei, espera um pouco, porque a gente não tem expertise no rural, em usos agrícolas nenhumas. E a gente, quem participou do seminário, falou: beleza, mas isso que as pessoas estão querendo doar, é a energia bacana das pessoas. Então, o que a gente fez no FICA, e foi muito legal a gente conseguir fazer isso, porque foi um amadurecimento mesmo das nossas práticas contábeis. A gente abriu aquilo que chama centro de custos, chamado, que a gente chamou naquele momento de fundo FICA rural, que é um contraponto ao fundo FICA urbano, e permitiu que as doações... caiu a apresentação, Anitta. Boa, obrigado. Permitiu que as doações que as pessoas quisessem dar para esse fundo rural tivessem um lugar e não fossem perdidas no fundo urbano, no fundo geral, né? E a gente fez um acordo dentro do FICA que o fundo, neste momento, que ele é pequenininho, ele não precisa pagar custos bancários, custos de contabilidade, ou seja, o FICA urbano está subsidiando o fundo rural. E as doações que chegam, elas são aplicadas nos juros que a gente está recebendo, para os mesmos juros que estão muito baixos, né, para as aplicações do FICA, e esse fundo está aí aumentando. Então, vocês estão vendo aqui, olha, no dia 9/11, a gente recebeu 80 centavos de rendimentos do fundo. No mês de outubro, a gente recebeu R$ 7,74 do fundo. Se vocês estão curiosos aqui, a gente está muito, muito orgulhoso como o FICA cresceu. Esses R$ 685.124 que tem na nossa conta não são dinheiros do fundo FICA para comprar apartamento. O fundo FICA, ele tem o dinheiro que a gente compartilha com vocês no nosso extrato todos os meses, que são R$ 250 mil. O resto do dinheiro são dinheiro de projetos, que não são dinheiros para o fundo, são dinheiros que entram para o FICA, mas que o FICA gasta esse dinheiro nos projetos. Então, mas a gente está contente que o FICA, como instituição, ele está adquirindo um porte maior, exigindo, inclusive, uma gestão mais sofisticada financeira. Então, mostrar para vocês, porque talvez tenha
gente aí que está com vontade de fazer alguma doação para esse fundo rural, tudo isso sem nem divulgar que esse fundo existe, aconteceu. Então, a gente vê muita potencialidade. Se alguém de vocês se animou a fazer doações para o fundo rural, avisa a gente, manda uma mensagem aqui no chat, depois a gente procura vocês, escreve para a gente depois no contato @Fundo Fica, e aí a gente dá um jeito desse dinheiro enriquecer aí o nosso fundo rural, tá bom? Isso foi muito legal, foi muito bacana, porque a gente conseguiu amadurecer as nossas práticas contábeis, e ontem, por exemplo, teve uma conversa muito informal com um grupo de Curitiba, que falou, a gente estava com vontade de fazer um fundo Fica Curitiba, e a gente aproveitou esses conhecimentos que a gente amadureceu no fundo rural para falar, olha, dá para fazer uma coisa aí similar, a gente usa o Fica como uma incubadora de outros fundos, é uma coisa muito bacana o Fica poder fazer isso. Próximo. Então, a gente nessa segunda etapa, que vai durar 1 ano, a maior parte do nosso trabalho vai ser a modelagem desse novo fundo de arrendamento. O fundo já existe, mas a gente não está divulgando esse fundo, faz parte dessa etapa da pesquisa, que começou agora em outubro, uma pesquisa com arrendadores, uma pesquisa de valores de terra, e aí, por indicação do Instituto Ibirapitanga, a gente focou em um lugar específico. A primeira versão da nossa proposta, ela era genérica, pensando que a gente pode aplicar o nosso modelo em qualquer território, em qualquer espaço. Eles falaram, olha, a gente acha que o projeto vai funcionar melhor se vocês fizerem um foco. E nós resolvemos fazer um foco aqui em São Paulo, porque é mais perto, em Parelheiros, que é um lugar onde já existe um conjunto de condicionantes que vai nos ajudar. Quais são os condicionantes? Em primeiro lugar, a distância, né? É mais perto. E nesse momento em que a gente está com tantos problemas de deslocamento por causa da pandemia, é bastante importante. Em segundo lugar, a gente tem um fundo emergencial que estreitou muito nossas relações com alguns produtores de Parelheiros, então a gente tem já uma relação de confiança super importante. Em terceiro lugar, a gente percebe Parelheiros como um lugar que já tem um tecido político e institucional que é muito favorável a esse tipo de iniciativa. Tem a cooperativa, a Cooperapas, tem várias instituições que estão trabalhando lá, as Amaras, a própria Bauínia, que a Anitta e a Isabela vão poder se apresentar, que são parceiros nossos, tem um grupo de consumo, de cozinha consciente, as Amaras, e assim por diante. E em quarto lugar, também muito importante, me alegra muito que Patrícia, que o Matheus está aqui, a gente tem esse projeto, que é um projeto super inovador, um projeto com o qual a gente já conversou na primeira etapa, que é o projeto Ligue os Pontos, e que é uma das políticas públicas mais bacanas que a gente tem de apoio à agricultura periurbana. Então, a gente achou que, por todos esses motivos, fazia sentido para a gente focar lá embaixo em Parelheiros, tá? Então, essa pesquisa com os arrendadores e a pesquisa dos valores de terra, ela está acontecendo lá em Parelheiros. A gente vai adaptar a nossa planilha financeira, que eu acabei de mostrar para vocês, aos valores que existem lá em Parelheiros. A Anitta vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai construir uma estratégia de mobilização de recursos. Do mesmo jeito que o Fundo Fica regulamentar para a moradia tem a sua estratégia, nós temos a nossa identidade, as nossas redes sociais, a nossa linguagem. A gente está com esse projeto pelos próximos 12, agora já não são mais 12, são 10 meses, para a gente construir o nosso nome, uma marca, redes sociais específicas. A gente não quer usar a rede social do Fica para não dar um ruído aí de mensagem, a gente quer construir uma rede específica para o fundo agroecológico. A gente, no caso do fundo agroecológico, tem uma possibilidade até de pensar em uma estratégia de captação de recursos que é vinculada à produção, né, que a gente pode ajudar, viabilizar, potencializar e assim por diante. E outro ponto super importante é um plano de institucionalização. O FICA não tem nem certeza que é o FICA que vai registrar as terras urbanas, mas o FICA tem certeza que o FICA é uma instituição adequada para a gente pensar em todos esses modelos. Sobre isso a gente vai trabalhar também nos próximos 12 meses. Tem alguns desfechos possíveis. A gente criou
um guarda-chuva experimental no FICA chamado FICA Lab, onde tudo que é experimental a gente está colocando lá no FICA Lab, mas a gente pode chegar à conclusão, olha, nós precisamos criar um CNPJ específico para esse fundo agroecológico, ou então, a gente identificou alguma instituição que pode receber mesmo essas terras. Tem, na primeira etapa, a gente tomou conhecimento com a Vila Yamagishi, que tem uma fundação chamada Fundação Science, que tem plenas condições de ser proprietário desse tipo de terra, mais até do que o FICA nesse momento. Então, está tudo aí sendo construído, e os desfechos institucionais, eles podem ser os mais diversificados. O FICA não se vê como não tem nenhuma ganância, na verdade, por ser um grande proprietário de terras, nem urbanas e nem rurais. Se a gente conseguir, em vez de crescer, proliferar e fomentar a criação de outras instituições com objetivos similares, a gente vai estar cumprindo a nossa missão ainda mais. Pode ser a próxima? Depois, a gente tem ainda, isso é uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês, a ideia de registrar hortas comunitárias como patrimônio cultural para espaços públicos, e o André que trabalhou com a gente, ele estava participando muito disso. Para espaços públicos não faz o menor sentido fazer um fundo de arrendamento, basicamente, porque o espaço público ele é público. O instrumento que a gente pensou para assegurar os usos para hortas é o registro de patrimônio cultural, que não é um tombamento, é um registro que o Departamento de Patrimônio Histórico faz para lugares onde o significado cultural desse espaço ele é reconhecido. Ele é um selo que não garante a preservação, mas ele é uma chancela pública sobre um tipo de uso específico, e você pode perder esse uso. Então, enquanto a horta está funcionando, tem uma boa produção, faz sentido para as pessoas, o selo ele pode proteger contra a própria prefeitura, que de repente vai lá e manda um trator e nem percebe que a horta existe, vai lá e arrebenta toda a plantação, toda a produção. O funcionário público que fez isso, ele pode de repente ser denunciado, criminalizado, porque olha aqui, você fez isso enquanto o próprio poder público está dando uma chancela de patrimônio cultural. Por outro lado, a gente tem pode perder esse selo de registro cultural. Se o grupo se desinteressa pela horta, não tem nenhum problema, simplesmente daqui a 5 anos, quando a prefeitura vai renovar esse selo, ela fala, não faz sentido renovar, a horta não está mais lá, e aí perde-se a ideia de garantir um uso, enquanto ele faz sentido. A gente pensou, e a gente quer muito avançar nesta frente, o problema é que se a gente não consegue fazer encontros presenciais, a gente não vê como a gente faz isso. As pessoas que estão à frente das hortas comunitárias são muito pouco conectadas com internet, vai perder muitas possibilidades de contato, de interface, então estamos esperando um pouquinho para ver o momento que a gente vai poder se reencontrar para avançar nesta frente, mas eu gostaria de ouvir vocês, né, André, as pessoas que estavam já na primeira etapa nessa frente, para ver se a gente consegue avançar em relação a isso. Pode ser próximo, Anitta? E o terceiro é essa modelagem administrativa de uma fundação para salvaguarda de terras. Aí eu queria contar um pouco a história do FICA. Quando a gente foi criado, a gente teve uma assessoria de advogados pro bono muito boa do Manesco, e que falaram, olha, o que vocês estão querendo fazer, a gente não tinha ideia do que seria o nosso modelo institucional. Eles falaram, um modelo favorável para o FICA é um modelo de uma fundação, porque a fundação é a estrutura adequada para deter propriedade, mas eles nos desaconselharam de montar uma fundação. Por que eles fizeram isso? Porque eles falaram, olha, a fundação é uma coisa muito complicada, uma fundação, ela é fiscalizada pela Curadoria de Fundações do Ministério Público, ela precisa ter contas auditadas, ela precisa ter um conselho administrativo, um monte de coisa que quando a gente começou, a gente não tinha absolutamente nada. Então, eles nos recomendaram começar como uma associação, e se for o caso, em determinado momento, se a gente acha que a gente amadurece o suficiente, a gente vira uma fundação, que é a instituição que detém a terra, e a gente pode até dividir o FICA em dois. Uma é uma organização que detém a terra, e outra é a organização que faz a gestão
dessa terra e dessa propriedade. Hoje em dia a gente está fazendo as duas coisas em um, e não necessariamente são as mesmas funções, não necessariamente a mesma sabedoria administrativa e institucional. Então, a gente vai aproveitar esses 12 meses de trabalho para fazer esse modelo. Se nós resolvermos fazer isso, que cara vai ter essa fundação? Qual vai ser o modelo? Como ela vai funcionar administrativamente? Quais são os custos envolvidos? O que não significa que a gente quer ser uma fundação. A gente está aproveitando que nós vamos trabalhar com isso e nos instrumentalizando para, se em algum momento a gente decidir que a gente quer se desmembrar entre uma fundação que tem a terra e uma associação que faz a gestão dessa terra, a gente já tem um trabalho feito, ajuda a nossa tomada de decisão. Não temos isso no nosso horizonte, também porque tudo isso vai significando custos, né, custos administrativos que vão aumentando. É 2 contabilidades, é 2 prestações de contas, e assim por diante. Mas a gente vai saber o tamanho do buraco, digamos assim, quanto custa, o que você precisa para ter, e eventualmente, em algum momento, daqui a 3, 4, 5 anos, a gente pode encaminhar para esse modelo, ok? Patrícia Sepp escreveu aqui no chat, eu esqueci mesmo, na verdade, o Fernando está aqui, foi quem idealizou o projeto Ligue os Pontos. Então, quando o projeto foi idealizado, a gente, né, do FICA não tinha a menor ideia de que a gente ia se interessar e se preocupar com essas questões. Então, é muito interessante, muito legal mesmo que a gente esteja trabalhando juntos. Bom, agora, a Anitta, ela ia fazer uma apresentação, vai fazer uma apresentação sobre em que pé a gente está na segunda etapa, que a gente já está trabalhando já há um mês mais ou menos. Mas talvez fazer uma pequena rodada sobre esclarecimentos, né, sobre alguma dúvida, alguma questão que ficou sobre em que pé que a gente está, se faltou alguma explicação, se tem alguma coisa que está faltando para falar, para a gente compartilhar. Vamos abrir? Não? Podemos passar para a próxima já? Alguém quer falar? Tá. Então vamos passar para a apresentação da Anitta e depois a gente conversa sobre tudo, tá bom? Então, gente, boa tarde, já quase boa noite, né? Na verdade, já perdi a hora aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente começa a nossa discussão, tá bom? Só um minutinho. Bom, então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre os resultados de campo que a gente vem encontrando, um pouco sobre as discussões que a gente vem puxando para a gente modelar um fundo que seja seguro e que traga benefícios para os agricultores. A equipe de trabalho de campo é composta por eu, a Isabela e o Arpad. Eu não sei se o Arpad está online, a Isa eu vi que sim. Acho que eu vou começar me apresentando, acho legal eles se apresentarem também. Até porque se a gente se encontra, tem bastante gente de projetos de parelheiros, se a gente se encontrar aí, a gente já vai ter meio que se reconhecido. Eu sou a Anitta, eu fundei a iniciativa que chama Baúna Ecossocial. A gente trabalha com projetos socioambientais na Zona Sul de São Paulo, com pequenos agricultores, cooperativas de reciclagem, nós temos várias áreas de atuação. Sou pesquisadora também na área política, na área de ecologia política, trabalhei com indicadores em comunidades ribeirinhas pantaneiras. Tenho experiências também com desenvolvimento de indicadores e análise de dados. Isa, você pode se apresentar rapidinho? Claro, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, oi pessoal, boa noite a todos, eu sou a Isabela, fundei a Baúna junto com a Anitta, a gente trabalha juntas há 3 anos, e nesses últimos 2 anos a gente tem trabalhado com os agricultores, né, fazendo grupos de consumo consciente, com os agricultores da região de Parelheiros, né, a gente trabalha especificamente com a Tomi, que é uma agricultora da Ilha do Bororé, e a gente também cuida de um projeto chamado Orgânicas para Todos, que surgiu na pandemia, né, a ideia era a gente fazer o alimento saudável chegar nas pessoas, né, que a gente viu que estava chegando muita cesta básica, as pessoas estavam
supridas também de material de higiene, mas a gente teve a certeza de que precisava chegar um alimento mais saudável. E aí a gente ia fazer isso por um mês, mas estamos até hoje com as orgânicas para todos. A gente vende uma cesta e a pessoa paga 2, e aí uma a gente entrega para quem comprou e a outra a gente doa na periferia. Então, nesses últimos meses, estamos trabalhando bem, bem pertinho com os agricultores. É isso. O Arpa já entrou? Eu acho Sim. que a maioria já conhece. O Arpa já entrou, estou aqui, Opa. estou em trânsito no meio da chuva, mas estou aqui. Muito bem, boa noite a todos. Muito legal fazer parte desse projeto, dessa iniciativa. Eu trabalho aqui em Parelheiros faz uns 10 anos, tenho ajudado nesse projeto com indicação, apresentação de alguns agricultores que estão dentro desse perfil e um pouco nas conversas de construção. Eu acho que isso vai vir muito para somar com um problema que tem na região. Eu acho que a gente conseguindo fazer um modelo bem legal vai ser uma coisa muito boa e que vai ter um potencial muito grande para crescer e desenvolver. Hoje também sou consultor do projeto Liga os Pontos, moro em Parelheiros, faço parte da Cooperapas, ajudo na comercialização, na organização da cooperativa e mais umas coisinhas. Muito legal estar aqui. Obrigada, gente. Então, vou falar um pouquinho sobre a região. Sei que tem bastante gente sobre a região, mas Parelheiros tem muitos potenciais, né? Eu acho que muita oportunidade para a gente pensar em projetos novos e que pode conectar diferentes áreas de atuação, né? Então, é um polo de ecoturismo, tem área rural, tem vários projetos de fomento à agricultura, né? Principalmente agricultura de forma sustentável. A gente já ouviu alguns nomes de projetos aí. Tem área de preservação de Mata Atlântica, existe 2 APAs, existe um núcleo do Parque Nacional da Serra do Mar, então a gente pode conectar também com essa temática de conservação. Então, também tem um alto interesse, né, de conservação dos recursos hídricos, por ter muitas nascentes, é uma área de manancial. Mas o motivo da gente estar lá é porque eu fico atuo em São Paulo, como o Renato falou. Então, essa aqui é Parelheiros, né, na verdade, essa é a cidade de São Paulo, mas para quem... Quando a gente fala Parelheiros, a gente não fala só do distrito, que fica aqui embaixo, né, mas a gente fala também da região de Marcilac, um pouquinho aqui que pega o Grajaú. Né? Então, a gente está atuando, a gente está mapeando propriedades e entrevistando os agricultores nessa região. E aí, o que a gente está investigando, né, em campo? A gente está tentando entender as relações de arrendamento de quem aluga a terra e de quem arrenda, no caso. Quais são as dificuldades do agricultor em relação à atividade da terra? O valor da terra, então, qual é o preço em cada bairro? A gente está mapeando isso também. As oportunidades do território, formas de captação de recursos para a compra da primeira terra e tudo isso para a gente fazer uma modelagem para que a gente tenha um fundo consistente. Então, a gente fez, primeiramente, uma lista de pequenos agricultores que arrendam terra em Parelheiros. A gente focou em agricultores que já produzem produtos orgânicos e agroecológicos ou que têm interesse, que estão em transição, né? Então, atualmente, a gente está com essa lista e a gente já teve 4 entrevistados. Importante, né? A gente, quando fala pequenos agricultores, é importante a gente refletir o que é pequeno agricultor, né? E como fundo também. Então, na verdade, isso é uma reflexão mais do que dados em si, ou que vai definir quem vai ser apoiado ou não. Mas, segundo a lei da agricultura familiar, considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, né, atendendo simultaneamente aos seguintes requisitos: não detenha qualquer título à área maior de 4 módulos fiscais, utilize predominante mão de obra da própria família nas atividades econômicas, tenha percentual mínimo de renda familiar originada de atividades econômicas, né, do estabelecimento, e dirige estabelecimento ou empreendimento com a família.
Então, o módulo fiscal, ele é definido de acordo com a região, e aqui no Sudeste, né, a gente pode ver que é bem parecido, é de 5 a 20 hectares. A gente fez visitas aos locais, né, para se aproximar do tema, esse é um dos itens, e começou também a se conectar com algumas iniciativas, através de reunião, ou através até de encontros atuando no próprio território. A gente já tem 4 iniciativas conectadas e 4 iniciativas mapeadas para a gente conectar formalmente, mas acredito que já está conectado. Ai, faltou aqui. A gente se conectou com a WWF, eles têm uma pasta que discute sobre agricultura sustentável, quem é responsável é a Virgínia. A gente pensou como estratégia entender, existem alguns editais de compra de terra com fins de conservação, então por que não conciliar esse fim com o uso sustentável também? Então, foi o que a gente vem discutindo e pensando. A Milpa, que é uma cooperativa de consumo, dentro da Milpa tem o CSA São Paulo, em que eles criam grupos de consumo baseados nas regras de CSA. Para quem não conhece o CSA, é quando você não é mais um consumidor e acaba se tornando um coprodutor. Então, você tem risco e responsabilidades compartilhadas com o agricultor, né? Atlas Florestal, que é uma iniciativa é uma iniciativa de restauração, principalmente com restauração econômica, que eles já deram alguns palpites também para ajudar a gente a entender qual terra é apropriada. E faltou aqui, a gente também conversou com o Fórum de Recursos Hídricos aqui da Prefeitura. Então, essas são as iniciativas que a gente tem conectado. Esses são os projetos que a gente mapeou e as pessoas que atuam com a agricultura, então vamos se conectar para pensar, para fortalecer, né, essa solução que a gente está criando, através da experiência dos projetos. A gente também está criando, né, indicadores para avaliar caso a caso dos agricultores. Então, a gente formulou uma pergunta em uma entrevista, né, perguntas para essa entrevista, e a gente dividiu essa entrevista em 3 partes, né. Então, a agricultura, para entender a questão da produção, os canais de escoamento, e o manejo. O agricultor, que é para entender a história, a família e a renda. E a questão do arrendamento, que são as relações e os obstáculos dessas relações. Tudo para discutir o que seria uma agricultura justa, complementando os dados que vêm sendo discutidos e levantados da primeira fase. A gente fez as entrevistas, foram 4 entrevistas, por enquanto temos entrevistado em potencial, mas até o fim do mês teremos 8 entrevistados para a gente ter essa discussão. Então, os entrevistados foram o Juarez, o Peterson, o Mauri e o Rogério. E aí eu vim contar um pouquinho a história deles, que eu acho que a história começa a conectar e também entender um pouquinho a realidade de cada um. Então, o Peterson, ele começou a plantar com a sua família aos 11 anos, em São Paulo. Ele mudou-se por um pequeno período para o Paraná e voltou para a cidade aos seus 20 anos. Segundo ele, a cidade que trabalhava era ruim de serviço, não tem muito emprego, e procurou São Paulo para ser agricultor. Na terra em que planta hoje é arrendada pelo seu tio. Trabalhou com seu tio por um tempo, depois que seu tio abriu um sacolão no Cocaia, ele acabou ficando. Ele gosta de trabalhar na roça e se sente mais livre. O Rogério, o pai dele, né, veio de uma geração em que trabalhava nas terras dos agricultores de famílias japonesas da região, desde seus 15 anos. Rogério entrou na agricultura com 8 anos para ajudar o pai. Sempre plantaram por parelheiros. Casado, se expôs a curso de odontologia e é da agricultura que é financiado seus estudos. Hoje na terra planta uma diversidade de alimentos. Antigamente se plantava muito de uma coisa só e vendia para o Ceasa. Hoje as pessoas buscam maior variedade. Arrendados, quem cuida da terra arrendada é ele e o pai. O Mauri, né, os avós eram agricultores, trabalhavam no bairro da Lagoa em Parelheiros, plantavam mandioquinha, amendoim, antigamente se plantava por consumo, depois é que vendia o excedente. A mãe trabalhou por muitos anos na agricultura e depois se tornou merendeira. Foi um dos pioneiros, junto com outros agricultores da região, que levou a bandeira da agricultura familiar orgânica, estimulou a certificação e a criação da cooperativa.
trabalhou para os produtores da região, que tratavam muito mal seus funcionários. Contou sobre trabalhar em dia de aplicação de agrotóxico e sair de lá amarelo. O legal também é que, por existir muitos projetos e estímulos a modos, né, a modelos de agricultura sustentável, existe bastante material também publicado, então essa é uma das reportagens que fizeram com os agricultores da região. O Juarez tem 67 anos, né? Antes de trabalhar no campo, ele trabalhava em uma cantina escolar, onde a esposa Fátima lecionava, hoje está aposentada. Juarez conheceu Parelheiros quando participava das excursões da escola da região. Nasceu no Ceará e seus pais trabalhavam com agricultura. Sempre gostou do mato e aprendeu a cozinhar com sua mãe. Após um sonho, Juarez decidiu virar agricultor. Juarez atendeu o chamado e nomeou sua chácara de Maravilha de Deus. Hoje, mora em Diadema e leva todo dia 1h30 para chegar na terra em que cultiva seus produtos. Agricultor biodinâmico, faz uso de técnicas de manejo agroflorestal. Devido à sua organização e receptividade, sua horta recebe muitos grupos, com fins turísticos, de estudo do meio e estudantes universitários, o que afetou bastante suas atividades na pandemia. Sua esposa e eles possuem vontade de morar em Parelheiros. Então, o Juarez também faz parte desse programa, chama Acolhida na Colônia, que é um selo que o turismo, propriedades, né, de Parelheiros, na verdade, outras propriedades têm, mas em Parelheiros algumas propriedades receberam, então existe uma rota que fortalece, né, outras atividades dentro da sua propriedade. Também existem muitas publicações sobre o Juarez, e tem até na verdade, eu vou falar que é um mini documentário que conta um pouquinho sobre a história dele e sobre a horta dele. Bom, sobre o arrendamento, o que a gente encontrou? Que todos apresentaram fala sobre insegurança de investir em uma terra que não é própria. Então, a questão de pensar a longo prazo, o arrendamento atrapalha, né? Todos os contratos são curtos, então o contrato mais antigo entre os entrevistados é de 5 anos. E o preço do arrendamento não é problema, eles acham que hoje o que eles pagam de arrendamento é justo. Mas se tem medo de investir na propriedade para tanto aumentar a sua produção ou pensar em outras atividades que poderia receber. Nós começamos a visitar também algumas propriedades, né, para entender a questão tanto do tamanho e do preço. Então, a gente vê que quanto mais longe, né, aqui a região de Parelheiros, então quanto mais longe, o preço o metro quadrado vai ficando mais em conta, né? Porém, na pandemia, aumentou-se bastante a questão imobiliária da região. Então, se talvez a gente pegasse dados, a gente poderia já confirmar isso com maior veracidade. E aí a gente vai mostrar um pouquinho dos terrenos que a gente já visitou e estamos levando alguns requisitos importantes para pensar em como escolher uma terra. Um é a questão da água, né? É muito importante para a agricultura. Outra é a questão da distância, para a subprefeitura, no caso. E a questão da documentação, ela é bem padrão na região, né? Então, o que acontece, que a gente vê, é que a imobiliária, ela compra grandes áreas para lotear, e através dessa compra, elas conseguem deixar a venda mais segura para o novo proprietário, né? Então, a própria terra do Juarez, ela está à venda. Inclusive, a gente vai descobrir o preço semana que vem, que a gente vai conhecer o proprietário. Então, ela é localizada no bairro do Imbura, tem 250 mil metros, né? E 10 mil de área plantada, não tem casa construída, apenas um cômodo de madeira que foi construído para guardar ferramentas. Tem estufa, galinheiro, espaço para rede de trilhas, não possui nascente nem rios. E o agricultor, né, já cultiva frutas, legumes, verduras e punks no local. Esses nomes a gente que criou, né, para a gente conseguir identificar qual terra a gente está falando.
essa propriedade a gente nomeou de Riozinho. Ela é comprida, né, assim, mas ela é comprida mesmo, né, ela não é quadradona, assim. Ela é localizada no bairro Sítio Represa Cipó, tem 1.000 metros quadrados, não possui área plantada, não possui casa, está entre 2 terrenos. Esse terreno aqui também está à venda, estamos tentando identificar. Dentro da propriedade tem um riacho e o terreno é com declive. Casa Azul, né, terreno 20.000 metros quadrados, localizado no bairro de Ponte Alta, tem uma casa bem ampla, com 3 quartos, cozinha industrial, sala, banheiro e salão. Tem uma casa menor construída também. Dentro da propriedade tem uma nascente, horta e galinheiro, além de espaço de lazer com piscina e churrasqueira, e tem muito espaço para plantar. Então, daria até para pensar em arrendar para duas pessoas, né? Diomedes é a área mais próxima da área urbana, é localizada no Parque do Sol, o terreno é mais perto da área urbana de Parelheiros, não tem casa construída, nem fonte de água, tem 14.400 metros quadrados de mata verde e tem excelente acesso, né, para escoar os alimentos. Essa área é enorme, essa área pega essa área aqui e vai bastante. Ela vai localizada no bairro de duas casas dentro da propriedade, você cuida de uma horta de 5.000 metros quadrados, tem um bom espaço para lazer e recepção dos visitantes, tem alguns animais, como galinhas, cabras, cavalos, por isso que a gente chama de cavalo, peixes e tartarugas. Essa também é a terra que é do mesmo proprietário, do Juarez. Ela é localizada no Imbura, tem 60.000 metros quadrados, possui plantação de banana, tem nascente, tem uma área que alaga bastante também, então é uma coisa que tem que se pensar. Possui uma casa próxima à torre de energia. E é isso, gente. Por enquanto foi o que a gente mapeou. Continuaremos visitando terras nesse próximo mês, então, para quem trabalha para o Parelheiro, se achar, pode mandar para a gente. E tentar finalizar e entender a questão imobiliária da região também. Obrigada. Obrigado, Anitta. Só para a gente esquentar aqui a conversa, né, a gente está indo visitar terras e visitar os arrendadores, e a nossa hipótese com qual a gente está trabalhando é a gente ter tipo um personagem. Olha, esse é o Juarez, ele trabalha numa terra, ele tem uma produção super legal, super bacana, ele tem um projeto de acolhida, mas ele não tem terra. Vamos ajudar ele a adquirir uma terra, e melhor ainda, quando ele já não estiver mais com vontade de trabalhar com a terra, a gente vai planejar uma sucessão dessa produção, de forma que, de agora até quando o mundo acabar, essa terra ela está garantida com bons usos e assim por diante. E pensar numa campanha, internet, crowdfunding, Catarse, aí a gente não sabe ainda, venda de produtos, a gente não sabe muito bem como construir, mas a nossa hipótese é que a gente precisa de um personagem. Se a gente conseguir achar um personagem que está, não quero falar mal do arrendador, né, personagem no sentido de uma pessoa que é o nosso moto da nossa campanha, né, um arrendador que está numa terra, que está à venda, que está fazendo uma produção super legal, super bacana, a gente já começa dizendo, olha, a gente precisa de tanto, 150 mil reais, 200 mil reais, 300 mil, sei lá quanto que a gente precisa, e vamos começar a ir atrás de dinheiro. Essa é a hipótese. Então, a gente está trabalhando muito nessa coisa do caso. Por isso, para a gente, diferente de para pesquisas, aquelas pesquisas quantitativas, o caso, o personagem, o qualitativo, o lote, aquela terra, aquela nascente, fazem muito sentido para nós, para o FICA, né? FICA sempre opera do particular para o geral. Então, é sempre amarrando uma história, porque se a gente conseguir, daqui a 12 meses, ter perspectivas de comprar um lote, uma terra, a gente vai considerar esse projeto a coisa mais bem-sucedida do mundo, né, porque é uma inovação grande que a gente está fazendo, por isso as narrativas, elas são importantes. Mais alguma coisa que a gente fala? Os próximos passos, né, a gente está mapeando dentro dessa região sul de São Paulo
uma faixa de terra que é a faixa favorável para a gente comprar, porque se vai chegando muito ao sul, muito perto da terra indígena, vai ficando pouco econômico, vai ficando muito longe para você chegar no mercado, né, na subprefeitura, que tem uma câmara fria da cooperativa, essa coisa toda, então tem um limite, o ARPA está ajudando a gente muito nisso, e se a gente vai muito para o norte, também tem um limite que é o limite do preço, porque a gente começa a competir com a terra de periferia, e aí a gente adoraria conseguir combater, enfrentar os processos de loteamento periférico. O problema é que, com o recurso que a gente vai conseguir captar, dificilmente a gente vai conseguir comprar uma terra que poderia ser, que é uma terra que está disputar com um loteador, né, com alguém que está querendo fazer chácaras, lotes de 1.000 metros quadrados, e assim por diante. A gente gostaria muito de fazer isso, mas, realisticamente, a gente tem esse intervalo. Então, nos bairros, tem bairros em que a terra, ela está à venda, e ela não está à venda numa perspectiva de urbanização. Aí o preço vai lá embaixo, R$4 o metro, R$10 o metro, nós já temos aí algumas balizas. Semana que vem a gente vai conversar com um proprietário de terras, que é o proprietário da terra onde o Juarez está, e que quer vender a terra, e a gente quer que ele goste da gente, que ele goste da nossa conversa, e que ele tope vender a terra para a gente, alguma coisa desse tipo. Se a gente conseguir chegar nesse lugar, é muito bacana, é muito legal. Aí a pesquisa, tudo isso, né, que a gente está fazendo, a gente quer chegar nesse ponto, no ponto de construção de conhecimento suficiente para poder construir a nossa narrativa, a nossa estratégia. É diferente de uma pesquisa acadêmica universitária, mesmo do Estado, que precisa ter uma noção do todo, da totalidade, né? A pergunta que a Patrícia fez, né, sobre a regularização, isso a ARPAD, nas primeiras conversas, já falou para a gente, olha, não adianta, pouquíssima coisa tem escritura, então, se vocês quiserem ter a matrícula regularizada, se a gente quiser comprar uma terra já regularizada, a gente vai reduzir enormemente o nosso universo. E o que ele disse, que a gente pode colocar isso em discussão também, que a gente pode fazer e que precisa fazer, é entender a genealogia da terra, né? Se tem uma família que está ocupando essa terra há 40 anos, que comprou de um jeito, que tem um contrato de compra e venda feito, que tem aí, consegue comprovar mesmo, né, a ocupação dessa terra por um período de tempo um pouco mais longo, faz-se um contrato de compra e venda, registra no cartório de notas esse contrato, toma posse da terra e imediatamente inicia-se um processo de usucapião e de regularização. E respondendo à tua pergunta, com certeza, a gente pode trabalhar juntos com os instrumentos, viu, Patrícia? Acho que pode ser muito legal. A única coisa, eu temo frustrar vocês, porque a prefeitura sempre tem um compromisso com o todo, né, com o território como um todo. E no nosso ponto de vista, se a gente consegue fazer um usucapião de uma terra e conseguir formalizar mesmo o registro dessa terra, deixar essa terra bonitinha do ponto de vista do cartório de registro de imóveis, já é suficiente. E para vocês não é, né? Porque para vocês vai virando aquela terra que vai virando aquele queijo suíço, que tem matrícula, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem. Mas poder trabalhar juntos é muito legal, né? É muito bacana. Vamos tentar ficar juntos até as 20 horas, 2 horas de conversa. Começamos às 6, vamos até às 20, temos 50 minutos de conversa. Renato, peraí, como que está funcionando? A gente se inscreve? Por enquanto não temos nenhum inscrito. Acho que você pode começar a falar, Patrícia, e as próximas pessoas podem falar aqui no chat, que tal? Quero falar. Tá, eu desligar, porque eu estava assistindo em 2 lugares. Não, em primeiro lugar, super parabéns, aí acho que é um trabalho super importante, e a gente sempre tem trocado figurinhas, não tão, assim, com a regularidade que seria interessante, mas eu queria, não digo contrapor a que você fala enquanto prefeitura, né? Mas fazer, acho que, assim, um raciocínio junto com vocês. Primeiro que acho que é uma coisa que a gente descobriu, assim, esse rural, que todo mundo
público tem 1000 nomes aí, né? Mas esse rural de franjas, periurbano, sei lá o quê, ele também tem uma lacuna muito grande de instrumentos, né? Os instrumentos urbanísticos não servem para esse rural, mas os instrumentos tradicionais do rural, seja até para regularização também, ou não é interesse do INCRA, porque não é uma região ou de conflito, ou que tenha essa tradição do rural, né? Então, a gente vê que tem um grande vazio. Do ponto de vista legal, a prefeitura teria até dificuldade de fazer regularização, porque não é atribuição nossa, né? Seria aí atribuição, mas, desde o princípio do projeto, a gente sempre pensou, por exemplo, a prefeitura tem uma super experiência com a regularização urbana, a regularização fundiária, e a atuação do projeto não seria do ponto de vista da prefeitura institucional de promover um grande programa de regularização de terras rurais, mas talvez é esse trabalho mesmo de formiguinha, de você auxiliar quem precisa, quer ficar na terra, como você apoiar esse cara, orientação mesmo, que nem um uso capião, o que precisa. Então, pelo menos do meu ponto de vista, eu estou falando enquanto Patrícia, eu acho que não era a minha expectativa mesmo de que a gente pudesse ter uma coisa para a região toda, ainda que isso seja fundamental, que precisaria ter uma política, que precisaria ter uma articulação, prefeitura, Estado e INCRA. A gente já tentou trocentas mil vezes, acho que o Walter Teste está aí, também ele já tentou, muita gente já tentou e não avançou. Então, é um pouco isso, que eu queria só começar a apontar. E aí as outras pessoas comentam, mas daí também achei interessante a história do personagem, mas queria perguntar, mas vai para depois a gente fala. A nossa ideia é fazer uma regularização em cartório, na verdade. Essa é a ideia. Tem um cartório de registro de imóveis, que tem os registros lá em Parelheiros, o ARPA disse o número, eu sempre esqueço que número de cartório é esse. Se a gente consegue comprar uma terra, a gente faz um memorial, a gente vai lá no cartório, a gente diz que a gente comprou de não sei quem, que já está usando essa terra há não sei quantos anos, e que a gente vai prosseguir um processo de uso capião. É bem mesmo do particular para o geral. Eu acho que eu não acho que a gente precise da prefeitura para isso. Precisa, gente. A prefeitura, isso seria muito bom a gente juntos pensar. Porque se a nossa hipótese está errada, né? Vocês podem falar, gente, vocês não vão conseguir nunca, porque o cartório pergunta para a prefeitura, e a prefeitura não pode autorizar esse uso capião por causa disso, disso e daquilo. Aí a gente tem que mudar de estratégia, né? Vocês conhecem sobre isso? Tem essa questão mesmo. Acho que o Walter quer falar, mas tem isso mesmo. Tem essa consulta, né? É Walter e o Arpad, pode ser? Eu vou falar, então, antes do Arpad. É o seguinte, primeiro, eu acho que esse é o caminho que vocês estão fazendo, que é muito importante. Quanto mais gente tem, melhor. E a gente está observando hoje no mundo, em todo lugar, que a tal de vontade política, que é uma abstração, ela só acontece quando há uma movimentação de uma porcentagem importante de uma comunidade para fazer esta realidade imaginada acontecer. Então, se você for pensar num país que tem mais de 3.000 leis de todo tipo, milhares de leis, é muito difícil que uma cruza sobre a outra. Tem que ter uma densidade social a favor desse processo, porque nessa região de mananciais, a velocidade da realidade na destruição do manancial é muito mais ampla e mais veloz que a capacidade de intervenção dos poderes públicos. Isso eu sou testemunho, porque faz uns 15 anos que estou nessa área e vejo como é que acontece. Então, é esse o caminho. Nós já tínhamos sugerido dentro do aparelho público para imitar o que fizeram
o Votorantim com o legado das águas, tinha duas unidades de conservação que eram para acontecer com medições, com valorização, com levantamento de proprietários, proprietários, que é a Guarapiranga, ali entre o Solo Sagrado e o Caulim, e outra mais na Billings, complexa já, e com grileiros armados ocupando, porque a coisa ali, nós estamos uma sociedade miliciana já. Então, dentro do aparelho público, qualquer ideia demora anos, porque vai lentamente, e não tem tempo para fazer essa excelente confluência de pensamento que vocês estão fazendo e operacionalizando. Então, eu acho que é viável isso aí, que tem que conseguir densidade e tem que trabalhar na visibilização da estrutura fundiária no área de Parelheiros, que é muito confusa e muito interessada, e é interessada por esses imobiliários de vários níveis, esses clandestinos, esses grileiros e até a área pública que não está visível. Eu vou dar um exemplo, ali ao redor da cratera, ali onde tem aquele presídio, foram desapropriados, tem decreto de desapropriação de mais de 1.600.000 metros quadrados. E isso está meio confuso ainda, uma parte visível, incorporada, outra não. Há áreas que são públicas e não são conhecidas. Então, eu creio que há necessidade de uma ofensiva dentro da área pública para explicitar a estrutura fundiária, há necessidade de pressionar, por exemplo, na área da ferrovia, há multas enormes da Rumos, há multas enormes de todos esses loteamentos clandestinos, e não se consegue viabilizar, e que deveriam adquirir terras para manter, ou terras produtivas, ou unidades de conservação. Eu acho que a terra produtiva é o melhor dos mundos. Com técnica adequada é possível produzir e manter-se em áreas de mananciais, como faz Nova York e outros lugares. Então, eu acho que essa estratégia é a estratégia que tem que apostar com outras. O poder público fiscalizando e exigindo que os proprietários se responsabilizem, é mais viável que se veja outra modelagem de uso da terra que não seja do loteamento clandestino, porque não pode fazer um loteamento de 250 metros nessa área, mas está acontecendo. Então, se adquire para ter uma utilidade, mesmo não estando legalizado, mas tendo uma cobertura social, que aquilo tem um fim, então ela será defendida para, eventualmente, no futuro, fazer uma negociação de regularização, chamando a ITESP, a Fundação ITESP e outras para colaborar. Então, eu creio que tem que ter uma grande frente de trabalho nessa linha. Eu acho que esse é um caminho importante, e claro que tem gente disponível para dar R$1.000, R$2.000 para um fundo. Claro que tem. Quando a gente tentou, por que permitiram? Se permitiu que o ex-Clube Regatas Tietê fosse comprado num leilão com 3 milhões de entrada, por 15 milhões total, e virar 1.300, 1.400 lotes regulares, clandestinos, na beira da Guarapiranga, que agora a justiça quer que imponha água. Então, é um absurdo. Então, eu creio que essa é a alternativa adequada. Agora, o que disse o colega aí, Cimbales, né? Comunicação é fundamental para que todos saibam que existe e tenha identidade reconhecido esse processo. Então, acho que tem uma ampla força, servidores públicos excelentes que existem, de boas intenções, mas a velocidade do crime organizado, a desestruturação da perda de biodiversidade é 100 por hora, e a velocidade do bom, daquilo que é legal, é 20 por hora. Então, nós estamos perdendo a guerra. Esse é o real. Então, falei aqui. Obrigado. Arpad. Bom, realmente temos essa questão de que qualquer coisa que a gente faça parece que é muito mais lenta do que o crime organizado, e acho que esse é um grande desafio, né, de conseguir barrar isso tudo. Agora, dentro da questão fundiária,
Eu acho que se a gente conseguir ter um processo de regularização de alguns lotes, né, de algumas áreas bem documentado, eu acho que a gente conseguiria desvendar um pouco esse processo, que todo mundo que conversa fala, é impossível, é muito difícil, é muito caro. A minha vizinha, semi-analfabeta, acabou de regularizar o sítio dela em 3 meses e gastou 10 mil reais. Parece que, se não me engano, o nosso querido presidente Jair Bolsonaro mudou um pouco o sistema de regularização de terras, e isso facilitou muito aqui, e acho que facilitou no país inteiro, para o mal principalmente, mas também temos talvez algumas coisas para o bem. Tem muita gente por aqui que está regularizando terra, fazendo uso capião. Então, se a gente conseguir ter alguns cenários diferentes, né, de situações de terras distintas que são possíveis de ser regularizadas, saber o processo, o custo, e a gente ter isso bem documentado, eu acho que facilita no processo de cobrar políticas públicas, buscar recursos para ter uma ação mais ampla. Então, acho que esse projeto, que não se pretende ser um projeto que vai resolver isso, mas eu acho que ele pode trazer elementos que vão ajudar a gente a cobrar, conceber políticas públicas que facilitem a regularização fundiária e desvendar um pouco de como que isso pode acontecer por aqui. Então, eu acho que pode ser um ganho colateral dessa ação. Muito bom. O André, né? Isso. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, parabenizar aí todos vocês que estão empenhados nesse projeto. Muito feliz. Fiquei muito contente quando eu soube que, né, o projeto estava com uma segunda etapa, né? A gente ficou caímos na pandemia, a gente caiu no buraco da pandemia que ninguém sabe quando vai acabar, o que vai acontecer com os nossos projetos, né? Tudo ficou em suspenso, mas muito feliz de que a ideia prosperou e que está seguindo para uma nova fase já até mais prática, né, de constituição do fundo e de entendimento dos caminhos que devem seguir, né? Então, muito feliz, concordo muito com o que Patrícia, Arpad colocaram já. Eu fiquei um pouco numa dúvida só em relação à questão dos sujeitos. Vocês apresentaram ali, até falaram ali no chat, né? Vocês apresentaram 4 homens. A ideia é que algum deles seja sujeito, é um pouco essa linha que vocês têm seguido, ou vocês estão pensando um pouco na linha de mapear os terrenos e aí depois pensar um pouco até na outra proposta que o FICA faz nas zonas urbanas, né, de identificar, fazer todo um critério de seleção de quem que é o personagem, quem que são a pessoa que vai de fato ocupar a terra, como que vocês estão pensando isso? Eu não sei se eu entendi direito, né? Posso falar? Pode falar. Sobre essa questão. Bom, são homens porque as mulheres com as quais a Anitta e a Isabela têm contato, todas elas não arrendam terras, né? A gente trabalhou primeiro com essa pesquisa, né, que existem cerca de 400 proprietários, agricultores lá naquela pedaço da cidade, dos quais, segundo o levantamento da prefeitura, cerca de 40 são arrendatários. Desses 40 arrendatários, talvez uns 10 sejam arrendatários que estão fazendo a produção que nos interessa, orgânica, permacultura, sem agrotóxico, agroecológica, biodinâmica, então já vai reduzindo bastante. O que a gente está fazendo é uma pesquisa com esse universo muito reduzido de agricultores que arrendam terra para saber as dores deles, né, e para entender o que mercado é esse que a gente está trabalhando, porque se a gente for achar um arrendador, que pode nem ser eles, na verdade, ele vai se inserir em um mercado e ele vai ter um dinheiro X para pagar de arrendamento, né. Uma coisa que a gente aprendeu é que é muito difícil, tem muita gente que não consegue plantar, que desiste, que tem muitas boas intenções, é completamente diferente da gente comprar um apartamento desocupado no centro da cidade, em que a gente não tem a menor dúvida que a pessoa vai saber morar no apartamento, todo mundo sabe morar, mas saber plantar
não é todo mundo que sabe. Então, como a gente está fazendo uma coisa muito nova, a nossa hipótese atual é que a gente precisa reduzir riscos, né? Reduzir variáveis. Então, se a gente conseguir, sim, trabalhar e encontrar um dessas pessoas que está arrendando terras e que está sofrendo por insegurança, mas, ao mesmo tempo, conhece parelheiros, sabe como é lá, consegue vender ou consegue preservar a sua plantação, a sua produção, a gente vai reduzir mais os nossos riscos. Tá. No caso do FICA, a gente é muito sensível a essa questão de gênero. No caso do FICA, a prioridade é para a mulher. No nosso caso, aqui, nós não estamos fazendo essa escolha porque suspeitamos que nós não vamos encontrar uma agricultora arrendadora como personagem. A gente acha que não vai ser se encontrar, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, mas a gente colocar mais este critério de gênero ainda, nós corremos o risco de ficar com 0 personagens. Tá. Posso só complementar minha dúvida antes da Anitta responder? Então, só para entender também, queria entender melhor os critérios de seleção. É claro, né, você já falou um pouquinho deles, mas até parece até que vocês estão olhando mais para a terra, para os valores da terra, e a partir dos valores da terra, olhar quem já está produzindo nela. É um pouco por aí, só para entender. Não. Exatamente o contrário. O universo é o universo de quem está arrendando, por isso ele é muito pequeno. É a pessoa. Tá. Terra tem muita, né? Tem muita terra, não falta terra. Inclusive terra para vender de todos os valores, de todos os tamanhos. A base é a pessoa que está conseguindo dar um sentido para a terra, que é o sentido que a gente acha que é o que faça a terra merecer ser preservada, né? Eu digo, entre esses 4, a escolha vai ser a terra que tiver menos risco de ser comprada ou algo nesse sentido. Ou não, necessariamente? Olha, a gente acha que a gente vai ter muita sorte se em um desses 4 eles tiverem uma terra que esteja à venda por um preço razoável que a gente consiga iniciar uma compra. Tá. Se acontecer isso, vai ser esse, com certeza. Tá, provavelmente não vai acontecer, mas o que a gente pode fazer os nossos 2 ou 3 personagens que têm muito mais aderência aos nossos valores, que a gente percebe que realmente vão conseguir levar o projeto adiante e ser realmente nossos parceiros, são esses 2 ou 3. Tem alguma terra, essas terras não estão à venda. Tem alguma terra próxima? Tem alguma terra que essa pessoa já tenha falado, putz, eu sonho comprar essa terra, mas eu não tenho dinheiro. Quanto custa? Custa um valor que para a gente faz parte dos nossos horizontes. A gente consegue, de alguma maneira, comprar essa terra. Então, o nosso plano A, que é um plano de muita sorte, se a gente encontrar um. Então, a gente não vai selecionar ele, que vai selecionar a gente, praticamente. O plano A é esse, encontrar o agricultor com uma terra disponível. O plano B é encontrar o agricultor dentro desse número reduzido de agricultores que já estão lá, com a produção funcionando, e encontrar uma terra que ele considere uma terra boa, que ele fala, putz, isso aqui eu me vejo produzindo. Tem a água, tenho a terra certa, e assim por diante. Essa é a ideia. Eu só queria complementar que, dentro da entrevista, a gente coloca para os agricultores que estão arrendados, se eles conhecem outros agricultores nessa situação. Então, extrapola um pouquinho da Cooperapas. E quando a gente pensa em agricultura sustentável, é mais difícil, né? Eu acho que é um ponto importante de ressaltar. E também é um convite, se vocês conhecem alguém da região que está nessa situação, que seja potencial, coloca para a gente entrevistar também. Estamos à procura dessas pessoas, né? A gente está nessa fase de mapear. E foi como o Renato falou, a gente precisa escolher um caminho simples e que diminua os riscos, né? Então, talvez ter um proprietário que tenha terra à venda e já está lá, seja um caminho mais fácil, mas não que seja definitivo, né? É isso. Beleza. Depois eu queria falar só sobre aquele outro assunto, sobre o instrumento para as hortas comunitárias. Aí eu não sei se é agora, acho que melhor deixar mais para o final, né? A gente complementar essa rodada primeiro. Isso. Ou a gente deixa para o final, ou marcamos uma conversa específica sobre isso, como a gente realmente está adiando qualquer decisão sobre isso, porque a gente não consegue encontrar as pessoas, e seria muito bom se você pudesse ajudar a gente a dar uma luz qualquer para a gente em relação a isso. Eu acho bom uma reunião específica, Renato, porque aí acho que também tem talvez outras pessoas interessantes para chamar, surgiram algumas outras oportunidades também, além desse instrumento que a gente visualizou, então eu acho que valeria uma conversa específica sobre isso, para a gente não gastar muito com isso agora. Legal, acho que seria ótimo, sim. Obrigado, André. Quem que está na lista aqui é... Posso falar?
Acho que é Peraí, deixa eu ver qual que é a... É você, Matheus. Pode falar. Bom, também parabenizar, acho que é muito legal essa ideia de olhar para a terra rural, conheço o trabalho do FICA, e acho que é bem interessante pensar do ponto de vista do que é um imóvel na cidade, que o FICA tem, com 250 mil reais, e o que são 250 mil reais na Zona Sul, né, o potencial territorial que isso tem, acho que é muito complementar, muito legal de pensar nisso, acho que mostra a potencialidade mesmo, de que não é um absurdo pensar em 100 hectares mais. Aí eu acho que essa coisa das hortas, como o André falou, eu acho que a gente do Liga os Pontos tem interesse em conversar sobre isso também, né? A gente lançou a Sampa Mais Rural, também com a ajuda do André, fazer um levantamento das hortas urbanas da cidade. E a nossa intenção, fazer uma placa para esses estabelecimentos, então, estar na Sampa Mais Rural já é um reconhecimento da prefeitura de que essas hortas existem, né? E eu acho que a gente, com a ideia de ter placas, é também provocar um pouco a possibilidade da prefeitura fazer um reconhecimento, ainda que colaborativo, mais informal, dessas hortas. Acho que a gente pode somar num papo desse. E aí, falando enquanto pessoa também, porque eu também já tenho projetos futuros de comprar terra com amigos, e eu acho que uma coisa que eu descobri nesse processo de levantar terras, né, olhando bastante ali para Mantiqueira, que eu procurei nessa pesquisa de busca de terras, sites de imobiliárias até que funcionam bem para ter um parâmetro de valor do solo, assim. Acho que dá para pescar algumas propriedades, vocês não precisam nem visitar, já dá para pescar mais umas 10 em Parelheiros aí, e ter uma noção de valor de hectare, valor de metro quadrado, sempre nessa tendência mesmo de quanto mais área, mais barato vai estar o hectare, e com a especificidade, né, de Parelheiros, que você não é uma região que tem muita pastagem, muita área disponível mesmo, grandes propriedades provavelmente vão ser grandes propriedades com muita mata, é um pouco a característica da região, mas eu posso compartilhar esses dados que eu tenho com vocês também depois, que eu acho que é legal, porque você levanta água, você também levanta um pouco da característica do lugar, acho que tem um caminho aí, mas no mais é isso aí. Acho que é a Patrícia de novo, ou a gente esqueceu de alguém que queria falar. Acho que não, acho que é você, Patrícia. Tem o microfone desligado. Desculpa. Não, eu queria também só fazer uma reflexão minha em voz alta em relação a esse universo da escolha do personagem, né? Que eu acho que é uma abordagem bem bacana, bem interessante, né? E associar um pouco os propósitos do próprio FICA, né? Vocês já pensaram de por que focar só hoje quem é orgânico para ser o arrendatário? Do ponto de vista de uma justiça social ou mesmo ambiental, né? Alguém que tivesse, pelo menos, ele é convencional, arrendatário convencional, mas pelo próprio projeto, Liga os Pontos, ou no universo maior, porque a gente trabalha aí no universo de 150, 160, né? Matheus me corrija, mas é nessa faixa, dos 520 que a gente tem cadastrados aí, eu acho que também tem muita gente que, do pequeno, né, que é convencional e que ele ainda não teve uma chance, né, por N motivos, né? Acho que tudo bem, entre aspas, é o caminho mais fácil já ter alguém convertido, né? Nos dois sentidos, né? Convertido enquanto conversão, mas convertido. Mas me chama a atenção um pouco, eu acho super interessante a construção do personagem, mas como também não ser um critério tão restrito, sabe? E eu acho que tem tanta gente que lá precisa, isso é uma coisa, é óbvio que o objetivo principal, e talvez, entre aspas, também o único do projeto, é esse acesso à terra, que é uma questão estrutural da região, mas não é a única questão estrutural, né? Tem a questão da assistência técnica mesmo, e aí, talvez, se tivesse uma melhor assistência técnica, muita gente poderia ir para a conversão, né? E aí também, se
terceiro ou quarto momento do projeto também não pudesse pensar alguma coisa do ponto de vista de acesso à terra mais justa, mas com essa questão. Então, é um pouco... só estou divagando em termos do que eu conheço um pouco lá e o quanto... Desculpa, eu vou usar uma palavra forte, tá? Mas eu entendi já, porque esse universo é bem pequeno, mas me incomoda, sabe? A gente buscar um personagem no universo, ainda que está plenamente justificado, que aliando o critério de quem já planta, de quem já é arrendatário e de quem já está em transição, ou certificado, ou orgânico. Então, esse que seria o personagem, só um pouco isso. E queria participar também da reunião da questão das hortas, porque acho que diferente aí, como eu te falei, Renato, acho que na revisão do plano diretor, essa questão das hortas urbanas, ela tem que estar muito mais, a gente precisa inovar, né? E aí talvez essa conversa, esses instrumentos aí possam até aparecer, sabe? É um pouco isso. Legal, eu acho que vocês, né, da prefeitura, tem muito mais olhar para o universo dos agricultores. Se vocês quiserem indicar gente que não esteja plantando orgânico, que vocês acham que dá uma boa liga, com certeza, é muito legal para a gente. Quanto mais a gente conhecer, melhor. Qual que é o nosso critério? Em primeiro lugar, é o primeiro, né? E tem um monte de inovações. A gente quer arriscar, reduzir as variáveis que podem dar errado ao máximo, porque se a gente começa a botar muitas variáveis, como, por exemplo, a gente precisa ainda persuadir um agricultor a fazer a transição, oferecer uma assistência técnica para isso, vai tornando o nosso projeto um projeto cada vez mais complexo, e a gente tem medo, na verdade, estamos sendo conservadores, né? A gente está fechando nesse universo por conservadorismo, essa é a palavra, por querer arriscar o mínimo possível, porque com o mínimo possível de risco, já tem muito risco. Já tem muita coisa nova, já tem muita coisa que a gente não sabe como que a gente vai lidar, já tem muita coisa que a gente vai precisar inventar. E, eventualmente, para o segundo, a gente consegue alargar um pouco mais com a experiência que a gente adquiriu com o primeiro. Mas isso tudo dito, se vocês tiverem algum personagem que tenha produção convencional, mas que vocês acham que faz muito sentido, é muito bom para a gente conhecer. Ser arrendador é importante para nós. Mas o Arpad, ele conhece, ele tem claro isso. Eu só dizei um pouco de ampliar, mas eu concordo com você. Acho que entra muitos fatores aí, muitos fatores. Legal. Sobre essa coisa das hortas, muito bacana. Acho que sim, tem muita coisa para fazer no plano diretor, porque muitas das hortas são em espaços públicos. Essa coisa das placas das hortas, eu acho que ela vai no caminho que a gente tinha pensado também no seminário. Eu acho que vamos marcar uma reunião específica para falar sobre isso e como o nosso projeto pode ajudar. A gente entende um pouco de regulação, de instrumentos, e a gente consegue fazer algum tipo de proposta, e visto do lado do projeto, se a gente conseguir fazer, olha, a gente propôs isso, 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 aquilo, e ainda por cima foi incorporado no plano diretor, o nosso doador vai achar incrível isso, né? É um sucesso muito maior do que aquele que a gente se comprometeu, porque a gente não pode se comprometer pelo outro, né? Então, a gente tem todo o interesse em se articular com processos de tomada de decisão que são mais públicos. Agora, a Tânia e depois o Arco. O André também, Renato. Eu acho que a ordem está Arpa de André e Tânia. Até organizaram aqui no chat. Muito bem. Arpa de Então, André. Arpa de André e Tânia. Quando a primeira vez que eu conversei com o Renato, teve uma coisa que eu achei muito interessante, né, do espírito do FICA, e que eu acho que tem uma calma para o desenvolvimento das ações. Então, eu acho que a estruturação consistente, lenta, faz com que ela chegue mais longe. Então, eu pensar num personagem, escolher uma pessoa que vai dar a cara, eu também me incomoda um pouco, mas eu acho que isso é bom para a gente conseguir ter um caso de sucesso e falar, bom, isso funciona, isso dá certo, a gente pode ampliar.
e aí a gente caminhar para o próximo passo para ampliar um pouco mais. Desses 4 agricultores que já foram entrevistados, 2 não são da Cooperapas, né, e estão num processo de transição. Não são orgânicos, nem estão certificados no protocolo. Estão iniciando um processo de transição e eu acho que eles têm um perfil bem interessante para dar. Eu acho que é muito importante que ter um resultado econômico à produção, resultado econômico para o agricultor. Então você vai ter a terra, ele vai ter que pagar um valor que não é significativo, não deveria ser significativo em relação à quantidade, ao tamanho da produção que ele tem, mas é importante que você seja um agricultor que já tem experiência, tem escala e que eu acredito que num primeiro momento que ele abrace a questão ambiental para poder falar sobre a questão ambiental com mais propriedade. A gente vê um ganho ambiental daquela produção, aumentar a matéria orgânica no solo, fazer curva de nível, que ele já tem isso tudo. Se não tiver, a gente vai precisar entrar com um elemento novo, que vai ser assistência técnica, insumos, e aí você vai complexificando o processo. E eu acho que tendo uma experiência bem sucedida, aliando a questão da terra, da produção orgânica com a proteção ambiental, eu acho que a gente tem um potencial enorme de conseguir captar recurso para comprar muito mais terra do que tem de arrendador hoje aqui em Parelheiros, dentro desse perfil. E aí a gente vai ter que criar critérios de seleção, ranquear as pessoas que querem vir aqui, entrar com assistência técnica, mas eu acho que é muito importante ter esse cuidado de ter um caso funcionando bem, com um discurso afinado, com práticas já internalizadas com esse agricultor, para conseguir contar bem essa história e que ela se multiplique. E aí a gente trabalha nas outras para chegar num nível de qualidade, de excelência que a gente vai ter nesse primeiro caso. Então, e é difícil achar agricultores que arrendam e que têm uma produção e que são orgânicos ou em transição. É pequeno esse universo. Tem muita gente que arrenda que é muito convencional e que tem bastante resistência de mudar, e tem os muito pequenos, né, que estão em áreas próprias, às vezes regulares, muitas vezes irregulares, e que tem uma produção muito pequena, com uma escala muito pequena, que não teriam interesse de pagar um arrendamento. Então, a gente conseguir balancear todas essas coisas, acho que é um desafio, e se a gente acertar bem, eu acho que a gente tem mais chances de conseguir crescer de forma que dê um impacto maior para a região, não só para uma ou outra pessoa. Então, é só uma complementação. Obrigada. Obrigada. Então, agora a Tânia ou o André? Me perdi na lista. André. Pode ser a Tânia. Vai a Tânia primeiro, que eu já falei. Então vai a Tânia. Bom, eu também estou super feliz de estar participando dessa reunião, de ver... bom, já tinha visto, né, os primeiros frutos com a oficina, né? Participei do GT. E, enfim, eu fiz aqui essas perguntas que acho que deu pano para manga para a gente discutir um monte. E aí eu fiquei pensando que eu acho que vale a pena ter um agricultor como aliado, né? Então, reduzir esses riscos. Eu estou entendendo que isso faz muito sentido, até pela fala do ARPA de agora. Mas eu pensei que talvez num segundo momento, e daí eu não sei se a pesquisa de campo agora poderia ou não incluir isso, e é de propor, no momento em que o fundo tiver com essa circularidade, a ampliação para pequenos agricultores que vão aumentar a sua escala, né? Então, não os agricultores, como a gente estava falando, de que não dão conta e está muito pequeno e não teria escala de produção, mas para esses outros casos em que isso faça sentido, né? Sei lá, estou lembrando da Valéria, eu sei que ela talvez seja mais esse caso que o
que o ARPA está falando de que tem uma produção não tão grande, né, mas que ela tem outros serviços para além da produção de agricultura que faz sentido, talvez, ampliar a propriedade dela, por exemplo, com uma parte de arrendamento. E aí eu também estava me lembrando aqui, pensando que a gente também deveria fortalecer as redes já existentes, né? Então, por exemplo, a Cooperapas, ou as redes de agricultores que já tiverem relação com esse grupo que vocês falaram no início, que eu fiquei super interessada, da Orgânica para Todos, né? Porque eu participei já há mais de 10 anos, acho, não sei, de um trabalho também na Guarapiranga, com a SOS Guarapiranga, que tinha uma ideia de promover a agricultura orgânica e agroecológica numa região próxima de favelas, porque ela conseguiu um comodato de uma propriedade ali, que era uma antiga chácara, articularam com os caseiros dessa casa para eles iniciarem a horta, e aí, a partir daquelas bolsas da Secretaria de Trabalho, iam chamando outras pessoas meio que para capacitar, e essas pessoas se interessarem. Então, na verdade, assim, tinha muito mais um fio condutor externo aos interesses daquelas pessoas de fato, né, mesmo que tivesse ali em potencial, e eu acredito que todos nós temos em alguma medida, era muito mais difícil de ter essa coesão, de se manter a coisa funcionando a partir desses mandos vindo de fora, né? Então, talvez faça sentido mesmo ter algo que seja mais, que seja orgânico do próprio lugar, da própria comunidade, desses grupos sociais, e a gente só fortalecer a partir de garantir essa segurança do acesso à terra. E aí, talvez falar um pouco mais sobre essa modelagem do fundo. Eu não sei em que pé que vocês estão, não sei se eu peguei toda, porque foi mais a parte do Renato, né, que ele comentou, e se tem alguma, enfim, alguma etapa de agora que dá para a gente pensar junto, de como que a gente poderia auxiliar nisso. E a outra coisa que era sobre as terras públicas, que, né, já teve essa sugestão de fazer uma reunião extra, me interessa. Isso. Sobre a modelagem do fundo, é razoavelmente simples o modelo deste fundo, né? A gente precisa ter uma variável, que é o valor da terra, e a gente tem que saber mais ou menos quanto vale o metro quadrado de terra neste momento atual. O tamanho mínimo de terra viável para a gente é outra variável, o quanto os agricultores pagam de arrendamento, e a gente já percebeu que o preço do arrendamento é muito baixo, perto de outros lugares que têm um arrendamento mais, mercados de arrendamento aí mais ativos. Os proprietários arrendam não para ganhar dinheiro, eles arrendam para o terreno não ser ocupado, para não ter prejuízo, não ter custo com caseiro, com guarda, e isso torna o arrendamento um valor mais baixo, né, porque um arrendador, ele resolve o problema do proprietário. Por outro lado, ele mostra para a gente o risco, porque os terrenos estão sendo arrendados mais ou menos como engorda, né? Então, se eu vou arrendar, se eu ficar 10 anos arrendando, eventualmente daqui a 10 anos o meu terreno vale mais. Então, a gente percebeu que as entradas do fundo pelo arrendamento em relação ao valor da terra vão ser mais baixas do que a gente estava imaginando originalmente. E um outro conjunto de variáveis são os custos administrativos desse fundo, né? A gente já tem, pela gestão do fundo FICA, condições de entender quais são essas variáveis, quanto custa contador, conta no banco, a comunicação do fundo e assim por diante. Então, do Brasil inteiro, eu acho que é o FICA quem tem condição de colocar em papel quais são os custos disso, né? E seria muito legal, se quiser participar com a gente. Quem está cuidando disso é o Gabriel Volich, que coordenou a primeira etapa. Ele não pôde estar mais próximo na segunda etapa, porque ele está com outro trabalho, está engajado numa outra coisa, numa startup, mas ele quer muito estar próximo. Então ele é economista, ele é especialista, inclusive é isso que ele está fazendo,
nesse outro trabalho, então ele está ajudando a gente a construir essa planilha, a reconstruir. Legal? Obrigado. Agora André, né? Isso. Gente, maravilha, assim, eu acho que o caminho é esse mesmo, acho que como o Arpad falou, eu sinto que o mais importante é ter um primeiro piloto mesmo, um primeiro modelo, né, que eu acho que a partir daí a gente consegue pensar outras possibilidades, inclusive possibilidades de regiões em São Paulo também, né, a gente está com um caso bastante grave lá na comuna Irmã Alberta, lá em Perus, né, que é um acampamento do MST, o INCRA desistiu de fazer de destinar a terra ali para âmbito de reforma agrária, porque o valor da terra subiu demais, eles agora estão com risco de despejo, tem várias situações, né, que eu acho que a partir de um primeiro exercício piloto a gente pode começar a criar até um trabalho pedagógico mesmo, nesse sentido da regularização fundiária, né? A gente, quando estava construindo o plano de agroecologia e desenvolvimento rural, a maior necessidade é regularização fundiária, e aí é um vespeiro que ninguém quer mexer, é sempre esse discurso de não, é muito complexo, não dá, e se a gente começa a ir juntando experiências de sucesso, caminhos, né, que foram seguidos, eu acho que a gente consegue um resultado bastante relevante, né, e até para a gente pensar também em sair de São Paulo, pensar em região metropolitana, né, a gente tem ali as regiões de horticultura forte, outras regiões que estão em decadência, dá para a gente pensar algumas coisas, né, a partir de um primeiro exercício modelo, então eu acho que é muito legal, assim, eu acho que eu fico contente, assim, de ver o cuidado e os critérios que vocês estão criando mesmo, assim, nesse processo, né, eu acho que de fato é um aprendizado. E, na verdade, eu só queria... eu vi que o pessoal todo começou a falar do lance das hortas comunitárias, eu falei, bom, então eu vou dar um negocinho também para a gente começar a pensar, né, porque eu sinto que dentro dessa parte das hortas comunitárias tem várias secretarias que estão pensando em como lidar com essa situação, né, uma delas, por exemplo, é a Secretaria de Cultura, e eles lançaram 2 editais de gestão comunitária de espaços ociosos na cidade de São Paulo. E eles estão buscando desenvolver um estilo de parceria, né? Eles fizeram uma análise jurídica profunda sobre isso e estão começando a desenvolver processos de parceria que eles estão chamando de parceria público-social, né, que é quase como uma parceria público-privada, só que com coletivos, com grupos não institucionalizados, e eles já fizeram 2 editais, e nesse segundo edital eles tiveram um interesse muito grande de aproximar hortas disso, né, o processo que eles idealizaram foi para as ocupações culturais, né, que, enfim, tem um pouco esse mesmo problema de ocupação de imóveis, e aí são coletivos que não são formalizados, então tem toda uma delicadeza de reconhecimento desses espaços, e aí nesse segundo edital eles falaram, a gente queria muito ter uma experiência de horta para fazer um termo de parceria político-social, público-social, né, mas enfim, estava no meio da pandemia, todo mundo com milhões de coisas, que eu saiba, eu não sei de nenhuma horta que se inscreveu no edital, mas é um modelo, né, que eu acho que dá para a gente ir começar a ir pensando, porque também a gente criar milhões de instrumentos em milhões de secretarias que atuam com o tema das hortas de forma mais tangencial, assim, eu acho que também não é muito modelo que a gente deve seguir, então, não sei, a gente tem que começar a juntar pessoas que estão pensando um pouco nesse sentido, que estão fazendo essas experimentações sociais, e a gente refletir quais instrumentos poderiam servir, né, então a gente tem o Liga os Pontos pensando nessa questão do selo, de certa forma essas experiências já foram cadastradas, a gente tem aí o Departamento de Patrimônio que tem pensado isso, a Secretaria de Cultura tem pensado outras coisas, a educação também teve um avanço grande de hortas escolares, então a gente tem que meio que tentar encontrar qual que é o campo comum de todas essas experiências e tentar propor algo que consiga conciliar, assim, né, então eu tenho cada vez mais
sentido que não é uma solução setorial, sabe? Que é uma secretaria que vai ter ali um instrumento que a gente pode acessar, mas a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais ampla e integrada com os setores da prefeitura de forma mais ampla, e principalmente as subprefeituras, porque no final é onde cai a questão das hortas comunitárias, assim, por mais que a gente tenha um selo do patrimônio, um selo da Secretaria de Cultura, quando isso cai para a subprefeitura, é ali que o bicho pega, e é ali que as coisas acabam sendo, enfim, né, acabam entrando num processo mais complexo. E aí, só uma última fala, também mais a título aí de informe, na Horta das Flores, que é a horta que eu faço parte ali na Moca, a gente está com um problema super grave, que foi feito uma parceria público-privada com a Coab, e o terreno lá foi destinado à moradia popular. E a gente está numa briga, porque a gente não foi informado em nenhum momento, era um processo grande, assim, de diversas áreas no município, era uma parceria imensa, que vinha desde 2017, a gente não soube, e agora meio que o terreno foi assinado o contrato com a construtora, eles já estão numa etapa preliminar de testes, a gente está tentando barrar, mas está bastante complicado, assim, então, da gente, assim, também pensar com carinho na questão das hortas comunitárias, que a gente também tem essas questões de cessão, né, de terrenos públicos para iniciativa privada, também é uma questão, então, da gente também não achar que as hortas comunitárias, por estarem em terreno público, a gente não precisa ter um olhar, porque, na verdade, a especulação está ali constantemente olhando terrenos, né, que estão desalienados e que podem ser destinados à construção, e, não sei, esse instrumento, não sei se só esse instrumento daria conta, ou se a gente pode também pensar algumas iniciativas mais urbanas, assim, que também trazem essa questão da terra, né? Enfim, acho que mais para a gente refletir nessa nossa próxima conversa, para a gente não abrir também agora esse diálogo, né? Enfim, para a gente marcar e botar isso como ponto de pauta na próxima reuniãozinha. Legal, a gente conversa sobre isso. Acho que foi ótimo vocês falarem sobre essas possibilidades e desafios em relação às hortas, porque talvez dê caminhos para nós que a gente não tinha ainda visto, a gente só estava vendo a dificuldade, porque a gente não consegue encontrar as pessoas, então isso pode ser muito bom para nós. Ainda que este projeto, a gente não tenha nenhum compromisso com resolver nada, né? A gente pode oferecer um instrumentozinho que pode aumentar uma migalha o repertório que os agentes sociais que de verdade estão disputando o território, eles podem mobilizar, né, mas para esse caminho, só para a gente não criar expectativas demais, nem nossas, né, em relação ao que a gente pode fazer, que é muito pouco, e nem dos outros, né. Eu acho que uma das razões pelas quais é difícil para a gente começar esse processo é porque a gente sabe, né, que é fácil levantar alguma expectativa que a gente, evidentemente, não vai conseguir entregar, né, mas acho que esses caminhos são muito bons. Renato, eu encaminhei um link no chat para as pessoas que quiserem apoiar, porque veio várias ideias, a gente precisa começar a montar essa rede, né, de contatos, assim, específicos do projeto. Aí preenche lá, coloca o nome, o e-mail, o que pode contribuir, que aí a gente vai fortalecendo a nossa comunicação também. Muito bom. Eu acho que eu vou receber o relatório dessa reunião, porque aí tem as pessoas que se manifestaram interesse em participar das nossas reuniões na segunda-feira. Eu acho que o André, a Tânia, a Patrícia, deixa eu ver quem mais, deixa eu ver aqui. A Zoraide, eu acho. Matheus, Zoraide, Cíntia. Cíntia, é isso. Vocês anotaram aí? Eu não anotei nada. Sim, anotei. Porque aí a gente, nas próximas reuniões, chama vocês para participarem, consulta, que desejo, que disponibilidade, que demanda, essa coisa toda, para a gente ver como que a gente incorpora essa disponibilidade, que ela é muito legal, ela é muito bacana e ela é fundamental. Por outro lado, essas reuniões são reuniões de acompanhamento, né? O que a gente fez essa semana, elas são bem operativas, então talvez a gente precise agendar uma segunda reunião semanal, vamos ver.
Acho que é muito bacana tudo, né? Todas as nossas discussões, elas são discussões que são públicas, que são abertas, que a gente está discutindo os caminhos do nosso trabalho. Então, nós temos todo o interesse em compartilhar as nossas discussões. A única coisa que eu fico pensando é se vai virando um grupo tão grande que a gente perde a eficácia, né, da reunião, e aí a gente abre outro, né, a gente faz uma reunião que é bem operativa, o que fizemos, o que falta fazer, planejamento e estratégia, e aí a gente abre uma outra reunião que é mais um grupo de discussões, mas no começo a gente pode fazer tudo junto, né, só se a gente começar a ver que uma coisa está atrapalhando a outra, a gente pode separar, né, que tal? Eu acho que o pessoal vai colocar os temas que têm interesse também. Acho que a gente sempre pode chamar, né, aberto para todo mundo. Mas aí focar nesses temas pontuais que as pessoas têm interesse, acho que é interessante. E aí a gente pode fazer um link duradouro, né, desses recorrente, que toda semana, quem quiser entra na sala e participa da conversa. Se a gente começar a achar que a gente não está conseguindo da diligência ao projeto, a gente reconstrói também, né? A gente pode fazer assim, que tal? Sim, vamos modelando de acordo com as pessoas, as falas. A minha avó falava isso, ela gostava muito de jogar tranca, e aí alguém falava, mas que jogo feio, só com lavadeira, e ela falava, é como se apresenta. Se é lavadeira que se apresenta, a gente faz lavadeira. Eu uso tanto este exemplo. A minha avó adorava jogar tranca também. Eu também estou sentindo falta. Bom, gente, já são 8h03, acho que alguém ficou sem poder falar o que queria falar? Ou tá tudo certo? Ninguém? Acho que tá certo. Gente, foi ótimo, muito obrigado, acho que alimentou muito a gente, obrigado pela presença, obrigado pelas ideias, pela adesão, a gente vai informando vocês também sobre os próximos passos, quem quiser ajudar, quem quiser apoiar, botar dinheiro no nosso fundo, nosso fundo já consegue comprar, sei lá quanto? 4 mil metros quadrados? Quanto que dá? Os metrinhos. Vai para ele dar um pouquíssimo esforço, gente, é verdade. Dá um canteiro. André, a publicação. Na próxima reunião, vamos falar da publicação? Nós estamos num impasse. Só vou anunciar o impasse, não vamos falar sobre isso, porque já são 8h03. O impasse a publicação está pronta. A gente tem, nessa segunda etapa do projeto, recursos para fazer uma tiragem de impressão da publicação. A gente não fez a impressão, porque as pessoas não podem se encontrar, a gente queria fazer um evento de lançamento, chamar as pessoas de novo, juntos, olha que legal, foi bacana, vamos continuar, e estamos adiando, porque esse momento do encontro ainda não está se apresentando. Por outro lado, a gente está resistindo muito em botar a publicação online em e-book, porque a gente quer também vender esse livro, não para quem participou do encontro, tem uma cota grande de doação, mas a gente quer usar esse livro, o livro verde do FICA, que chama O que é um Proprietário Ético, ele deu um bom recurso para o FICA, então a gente queria usar isso como possibilidade também, né, de venda e de mobilização de recursos para este próprio fundo agroecológico. Então, se a gente começa a divulgar a versão online, a gente perde isso. E esse é o nosso impasse. A gente pode discutir sobre isso em alguma reunião, tá bom? Beleza. Mais alguma coisa para falar? Mas tá linda a publicação, viu, André? Tá incrível. A gente não te passou ainda? Eu ouço que ela está linda desde dezembro do ano passado. Tranquilo, a gente passa para você, se você assinar um compromisso, você assina um compromisso de que você vai preso se você repassar e a gente te passa. Aceita? Tá gravando, eu me comprometo a não repassar para ninguém, apenas eu me para vocês. Se você repassar para alguém, você vai pagar 20 mil reais para o nosso fundo agroecológico a título de multa. Eu compro essa terra para quem for. Olha, gostei dessa. A gente passa de ideia para o André, ok. Beleza, gente. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo. Quem tiver saco ainda, agora está começando uma conversa do nosso advogado, que é nosso consultor maravilhoso, Marco Braga, sobre o FICA.
e um projeto que a gente está começando, construção de um fundo de aquisição e renovação de cortiços no centro de São Paulo. Deixa eu ver se eu acho o link aqui. É dentro de um... Só avisar para vocês, quem tiver passando. Chama... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Como chama isso? Eu já nem sei mais como chama. Eu tô com coisa. Me conta ponto direito. Me conta ponto direito. Vai ser Instagram, não sei onde que vai ser. Se vocês entrarem no Me Conta ponto direito, eu não sei se chama blog, se chama podcast, se chama... É no Instagram. Então entrem no Me Conta ponto direito. Tá rolando ao vivo, Agora 7 minutos já. Beleza? Vou assistir lavando a louça. Valeu. Tchau. Falou, boa noite. Boa noite.